Revolução Francesa, iniciada em 1789 com a queda da Bastilha, teve sua motivação pela desigualdade social, pela crise econômica e pela fome, sendo muito inspirada nos ideais iluministas, que eram principalmente a igualdade e a liberdade. Essa revolução iniciou um processo de transformações muito profundas, que resultou na queda do absolutismo na França e no resto da Europa também. Pegando esse engate de absolutismo, é legal ressaltar que na década de 1780 a França era uma monarquia absolutista, uma das mais poderosas da Europa, e era governada pelo Luís XVI, neto do Luís XIV, que foi o maior rei absolutista da França. O poder de Luís XVI era absoluto e a sociedade francesa era extremamente dividida em grupos sociais conhecidos como estados. Esse quadro de desigualdade que existia foi agravado com a crise econômica que se instalou na França durante metade do século XVIII. Essa crise foi, em parte, resultado dos altos gastos do rei com luxos da corte francesa, mas principalmente com o envolvimento da França em dois conflitos, sendo eles a Guerra dos 7 Anos e a Revolução Americana. La République had endured years of war and failed military campaigns. A play for power by kings who cared more for their legacy than their people. With the nation deeply in debt, the nobility carried on with their lavish lifestyles, ignoring our struggles and levying taxes upon us to shoulder the load for la France. We starved in the streets, tossed aside like rats. E com isso a gente pode perceber que com essa crise econômica que foi instalada na França, a nobreza acabava que afetava a classe média, já que tomava os empregos que poderiam ser ocupados por essa classe. E prejudicava também os camponeses, pois aumentavam a exploração sobre uma parcela extremamente numerosa da população francesa e que vivia numa situação de extrema pobreza. Esse aumento no custo de vida passou a ser um problema gravíssimo quando começou a afetar os alimentos. Em 1788 e 1789, a França teve várias colheitas ruins, resultado de um inverno extremamente rigoroso que atingiu o local. E com colheitas ruins, o preço dos alimentos aumentou e muitos camponeses não tinham condições de comprá-los. Resultado disso tudo, a fome aumentou, sendo esse mais um dos fatores que ocasionou o início da Revolução Francesa. No longer would we be left to die. We formed a National Assembly for the Third Estate, our first step in the fight for independence. Yet, we never could have known the dangers that lie waiting. The National Assembly vowed for life. We were willing to do what was needed, violently, if necessary. We surged, unstoppable. The taste of freedom and liberty fell upon each of our lips. When La Bastille fell, we grew hungrier, not for bread or for grain, but for justice. As tentativas de barrar a radicalização da Revolução tornaram-se claras quando foi promulgada a Constituição Francesa em 1791. Ela transformou a França em uma monarquia constitucional e frustrou aqueles que esperavam que a França seria como uma república com uma ampla democracia. Com isso, a Assembleia Nacional Constituinte transformou-se em Assembleia Legislativa. Consolidaram-se então dois grupos políticos que marcaram a Revolução Francesa, os girondinos e os jacobinos. Esses grupos possuíam visões radicalmente diferentes em relação à condução do processo revolucionário. Com a consolidação dos dois grandes grupos políticos que meio que fizeram a base da Revolução Francesa, os girondinos e os jacobinos, foi instaurada a República na França. O que isso quer dizer? A Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção, que foi inaugurada em setembro de 1792. Os membros da Convenção foram determinados por sufrágio universal masculino.
Com isso, Luís XVI deixou de ser o rei da França e um novo debate surgiu. Os girondinos e os jacobinos estavam em constante discussão sobre o que aconteceria com o rei, se ele seria exilado ou se ele seria executado. Então, os girondinos exigiam que Luís XVI fosse exilado. Já os jacobinos exigiam a execução do rei. E como que eles resolveram esse impasse, né? O destino do rei foi selado quando foram descobertas evidências que associavam-no ao esforço contra-revolucionário realizado no exterior. Então, o rei acabou sendo executado em janeiro de 1793. Então, após a execução do rei, os jacobinos tomaram a liderança, né, dessa segunda fase da Revolução, e essa liderança deles ficou muito marcada, porque ela conseguiu estabilizar a situação do país e conseguiu colocar a guerra e as massas populares sob controle. Só que, apesar deles conseguirem manter essa massa popular controlada, a guerra se agravou depois da execução do rei, porque os países absolutistas ficaram alarmados com o regicídio cometido pelos jacobinos. Então, a marca que ficou, né, dessa liderança jacobina foi a perseguição contra todos os seus opositores. Então, eles criaram uma lei chamada Lei dos Suspeitos, que fazia com que os jacobinos perseguiam todos aqueles que eram considerados inimigos da Revolução, e os suspeitos eram julgados e, se condenados, guilhotinados, né? Então, essa liderança dos jacobinos foi muito marcante nessa segunda fase da Revolução Francesa. E essa atuação dos jacobinos, né, de serem extremamente autoritários e de não aceitarem qualquer opositor, porque eles não aceitavam ser contrariados, né, naturalmente gerou uma reação nos grupos conservadores. Então, esses grupos conservadores foram até os girondinos, né, pediram o apoio dos girondinos para que eles pudessem tentar reverter essa situação. E como eu disse antes, os girondinos eram um grupo político meio que era rival, né, dos jacobinos, então os dois tinham muita influência na sociedade francesa, então os dois eram grupos políticos muito grandes, muito fortes. Então, esse movimento que eles fizeram para tentar reverter essa situação dos jacobinos no comando também teve o apoio da burguesia francesa e resultou em um golpe conhecido como Reação Thermidoriana, que aconteceu em 1794. Então, a partir dessa data, os girondinos tomaram uma série de medidas que reverteu as decisões jacobinas. Então, em 1795, a Convenção foi substituída pelo Diretório, que é a terceira fase da Revolução Francesa, né? Então, com essa reação thermidoriana, vários jacobinos, incluindo Robespierre, foram guilhotinados. Então, é muito interessante a gente ver como que funcionou essa segunda fase da Revolução, né? Que foi muito marcada pela influência dos jacobinos, pela execução do rei, né? E por essa organização dos girondinos com a burguesia francesa para que essa situação mudasse de alguma forma. Even His Highness wasn't safe from our reach. For too long had he dismissed our threats. Let him try to ignore us now. After ordering the death of the king, one man thirsted for control. He claimed to represent the people against the monarchy, but was far more dangerous than any king. Maximilien de Robespierre. The slightest suspicion of counter-revolution was met with death. Mere rumors and speculation, so many of us meet our end. Families torn apart by Robespierre's reign. A reign of terror. Hundreds of thousands dead. Streets run red with blood. But the reign of terror would not last. Robespierre knew he was to meet the very end he had brought upon so many. While fighting his arrest, he tried to make his escape, but he was unsuccessful. Terceira fase da Revolução Francesa. Com a derrota dos jacobinos, os girondinos e a alta burguesia francesa redigiram uma nova constituição para a França e resultaram algumas medidas, como o voto censitário.
Foi um período autoritário no qual o exército francês foi utilizado várias vezes para reprimir o povo. Além disso, houve resistência às tentativas de golpe por parte dos jacobinos e dos monarquistas. A instabilidade que a França vivia fez com que a alta burguesia francesa defendesse o autoritarismo, pois as massas estavam insatisfeitas, a economia estava ruim e a guerra ameaçava o país. Por isso, passaram a defender uma implementação de uma ditadura no país sob o governo de uma figura forte, autoritária. Dessa forma, nasceu o apoio de Napoleão Bonaparte, general famoso por liderar o exército francês na luta contra coalizões internacionais. O resultado disso foi a organização de um golpe por Napoleão, que em 1799 tomou o poder da França em um evento conhecido como Golpe 18 de Brumário. Iniciou-se então o período napoleônico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as consequências da Revolução Francesa. Ela se estendeu por 10 anos e nesse período ocorreu uma série de transformações naquele país. Porém, essas transformações elas não ficaram só na França, elas se espalharam pelo mundo todo. E quais foram elas? Fim dos privilégios da aristocracia, nobreza e clero na França, fim dos resquícios do feudalismo, início da consolidação capitalista, queda do absolutismo em toda a Europa, inspirou movimentos de independência na América e, sobretudo, nas nações colonizadoras da Espanha, popularizou a república como forma de governo, popularizou a ideia de separação dos poderes, garantiu a aplicação dos ideais liberais de liberdade individual do lema "Todos os homens são iguais perante a lei", consolidou o nacionalismo enquanto ideologia de reconhecimento do dever e consolidou o nacionalismo enquanto ideologia de reconhecimento do dever patriótico. A bullet to the jaw to remind him of his failure. A desperate people know nothing of mercy.